e não sairmos desse lugar da mesma forma que entramos, mas que possamos sair transformados, que possamos sair com o aprendizado da palavra de Deus aqui nesse lugar. Amém? Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Aí eu estava até pensando, faço ou não faço? Hoje é domingo, culto da família. Então nós vamos falar hoje sobre família, amém? E eu gostaria que as famílias se ajuntassem agora, amém? Eu vou pedir para os irmãos que as famílias sentem juntas. Quem estiver separado, sente junto, amém? Pastor Cícero ali, ó, já colocou aquela fileira ali só para ele, ó, tá vendo? Ó? Já sabia que ia ser assim, né, pastor? Eu vou para lá, que a família é grande. Eu vou para cá, a família é grande. Ô Gigi, chama o Léo, pode você Luiz. falar que é só no final só o Luiz, chama o Léo. Está todo mundo junto? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Você pode falar um amém ou um glória a Deus aí em nome de Jesus? Você pode louvar a esse Deus que tudo te dá. Você pode louvar a esse Deus que te trouxe aqui nesse lugar para você ouvir essa palavra hoje. Você levantou de manhã, você acordou hoje de manhã porque Deus tem propósito sobre a sua vida. Por mais que você ache que não tem, por mais que você possa achar que a sua vida está passando por problemas, que você não tem algo diferenciado para a sua vida, Deus essa noite te diz, essa manhã te diz, Deus tem propósito sobre a sua vida e Ele vai cumprir tudo aquilo que foi prometido. Amém. Amém? Livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3, no versículo 6 e 7. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, né? Ontem esses dias eu vi uma pregação e o pastor era bem jovem, e ele disse assim, que quando ele ia para a igreja, quando ele ainda era criança, o pastor se colocava na frente, o pastor Deusete falava assim, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E aí ele começou a falar isso, eu achei que ele vai fazer alguma brincadeira com esse ato. E ele falou, glória a Deus pela vida desses homens. Glória a Deus, porque por causa deles nós estamos na igreja até hoje. Glória a Deus, porque eles nos incentivaram a ouvir a palavra de Deus. Graças a esses homens que hoje já estão jubilados, graças a esses homens que pelo Espírito Santo de Deus, eles tiveram a paciência e também a rigidez de poder cobrar de nós, crianças, jovens da igreja, para que nós tivéssemos uma sintonia com Deus. Aleluia. Porque se não fosse pela rigidez desses homens, que lá atrás, né, exigiam tudo, né, pastor Deusete? Graças a ele nós estamos aqui hoje, com os nossos filhos e com a nossa família, sentados e ouvindo e falando a palavra de Deus. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículos 6 e 7. E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quando eu leio essa palavra aqui, os irmãos vão pensar, e agora nós vamos falar da história de Pedro, né? Quando ele estava à frente da porta formosa, que ele ainda estava começando no seu ministério, e ele encontra um coxo, um homem paralítico, ali ele olha para aquele homem pede dinheiro, ele coloca as suas mãos, ele não tinha ouro nem prata, mas ele falou, levanta-te e anda. Nós poderíamos falar sim desse milagre, nós poderíamos dizer sim que Pedro foi um homem abençoado por Deus, nós poderíamos sim dizer aqui
tantas e tantas coisas que levam-nos a esse momento. Mas eu não quero falar sobre essa história. Eu quero apenas dizer que ele fala assim, eu não possuo ouro, eu não possuo prata, mas o que eu tenho eu te dou. Os nossos hábitos. Eu quero trazer essa palavra hoje, irmãos, porque você está do lado da sua família. E a palavra que eu quero trazer hoje, quando digo não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou, é a nossa família. É o pai falando com o filho, a mãe falando com o filho. Eu quero dizer para você, essa noite nós vamos conversar sobre herança ou legado. O que você tem preparado para o seu filho? Herança ou legado? E aí nós podemos ver que os nossos hábitos revelam os nossos valores e que governam as nossas escolhas, que determinam o futuro da nossa família. Qual é o futuro que você deseja para a sua família? Qual é o futuro que você já planejou para a sua família? O que você deseja para ela de bom? Porque nós não desejamos algo de ruim para a nossa família. Nós desejamos apenas aquilo que é bom. Então nós temos que rever alguns hábitos e devemos também reconsiderar alguns valores. Porque o legado que deixaremos é para a próxima geração. O legado que nós deixaremos não é apenas para os nossos filhos que estão conosco hoje, mas o legado que um pai pode deixar para o seu filho, ele vai durar muitas e muitas gerações. E lá na frente nós vamos ver esse motivo. E por quê? Porque herança, meu irmão, herança é aquilo que eu posso deixar para os meus filhos. Herança é o que você vai trabalhar, é o que você vai construir e é o que você vai deixar para os seus filhos. Mas legado é o que você vai deixar nos seus filhos. Aleluia! Herança se perde. Herança é destrutível. Muitas vezes ela vai se perder com o tempo. Legado não se perde. Legado é eterno. Legado é indestrutível. Legado que deixaremos, ele vai depender dos nossos valores. O legado que nós vamos deixar, ele vai depender das nossas escolhas e dos hábitos que nós estamos vivendo hoje. Glória a Deus. Aleluia. E sobre essa história de legado e herança, uma coisa que eu acho muito importante que Deus tocou no meu coração para falar na igreja, é que nós temos que ser exemplos. E eu me lembro de uma frase que diz assim, palavras, elas até comovem, palavras você falar, você até convence, mas os seus exemplos arrastam. Os exemplos que você faz, você pode ficar calado, mas se os seus exemplos estiverem corretos, se você tiver um exemplo correto perante o seu filho, se você tiver um exemplo correto perante a sua família, você arrasta as demais pessoas para fazer o mesmo que você está fazendo. E aí eu te falo uma coisa, o exemplo pode ser bom e o exemplo pode ser ruim, porque ele vai ser copiado por quem está seguindo você como exemplo. Palavras convencem, exemplos arrastam. E com isso eu trouxe aqui uma referência sobre legado. E eu vou ler para vocês duas histórias que dos Estados Unidos, que eu li um pastor falando a respeito, e isso me chamou muita atenção, irmãos, muito, porque nessa leitura que eu vou fazer para vocês, ele vai falar aqui sobre o legado que os sociólogos chamam de regra das 5 gerações. Olha só, regra das 5 gerações, ou seja, tudo que eu produzir hoje, tudo que eu fizer hoje na minha vida, eu vou levar a daqui 5 gerações. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e daí para frente eu nem sei falar mais, porque a gente, até os bisnetos talvez a gente consiga acompanhar. Depois dos bisnetos é só pela graça de Deus, amém? Mas eles ainda estarão no legado que eu construí hoje. Amém. Não é herança, é legado. A herança pode acabar. É errado deixar a herança para a família? Não, de jeito nenhum. Trabalhe, construa e deixe a herança que você puder para os seus filhos. Mas lembre-se, o legado é mais importante do que a herança.
E eu quero ler essa história com vocês, duas histórias. Uma é de Jonathan Edwards. O Jonathan Edwards, ele era pastor e missionário, era um teólogo, nascido no ano de 1703 nos Estados Unidos. E ainda jovem se tornou presidente da Universidade de Nova Jersey. Ele tinha 20 anos de idade e ele escreveu uma lista de resoluções pessoais, onde entre elas tem uma importante. Ele mesmo escrevia todos os dias à tarde e ele mesmo lia para ele mesmo. Ele dizia assim: eu devo perguntar a mim mesmo no fim do dia em que área eu errei para que eu possa fazer melhor amanhã. O que ele falava? Ele perguntava para si mesmo, no fim do dia, em que área eu errei para que eu possa fazer melhor amanhã. Ele tinha uma convicção muito forte do seu papel como pai. Ele e a esposa Sara tiveram 11 filhos, apesar de uma agenda rigorosa de trabalho que era levantar às 4 da manhã para escrever os seus livros, viagens, reuniões. Ele sempre arrumou tempo para a sua família, e quando perdia um dia com os filhos por causa de viagens, ele repunha esse tempo na sua volta. Ele se tornou o maior filósofo dos Estados Unidos. Contudo, o que tinha mais orgulho era ser o maior pai para os seus filhos, o maior e o melhor. Um estudioso, Benjamin, foi pesquisar o legado. Esse Benjamin era um pesquisador de legados, e ele foi pesquisar o legado de Jonathan, e ele registrou em seus estudos 1.394 descendentes de Jonatas. 1.394 pessoas descendiam de Jonathan. E desses 1.394 pessoas, olha que impressionante, irmãos, 13 pessoas se tornaram presidentes e reitores de universidades. 65 se tornaram professores de faculdade. 30 se formaram juízes. 100 advogados. 60 médicos. 75 oficiais militares. 100 pastores. 60 escritores. 3 senadores. 81 pessoas em posições públicas, incluindo governadores, ministros e um vice-presidente dos Estados Unidos. Aleluia! Esse foi o legado que Jonathan deixou. O legado dele é o que os sociólogos chamam de regra de 5 gerações, que refere-se na forma como os pais criam seus filhos e influenciam até a 5ª geração. Também mostra o quão rica pode ser as 5 gerações se receberem amor, valores, hábitos saudáveis. E se falarmos na educação dos nossos filhos, ou se terceirizamos a criação deles, teremos uma praga no futuro das nossas gerações. Amém? Agora veja o outro lado de um legado. Max Dukes, aos 17 anos, teve problemas com álcool, se tornando um alcoólatra, o que impedia de avançar no campo profissional. Era ausente na vida da esposa, era ausente na vida dos filhos e ficava desaparecido por dias, devido ao uso do álcool, e quando retornava para casa, estava embriagado, não oferecia carinho, atenção aos seus filhos, não tinha atenção alguma com a sua família. Benjamin, o mesmo estudioso de Jonathan, foi investigar o legado do Max Dukes. E o que ele achou também comprova uma regra de 5 gerações. Da geração de Max Dukes, levantou-se e encontrou 540 descendentes. Desses 540 descendentes do Max Dukes, 310 morreram como indigentes. 150 eram criminosos, sendo 7 dos 150 criminosos, 7 assassinos. Mais de 100 foram alcoólatras, e metade das meninas que descenderam de Max Dukes se tornaram prostitutas. Misericórdia. Que legado deixaremos para as futuras gerações? Depende dos nossos hábitos, depende das nossas escolhas e depende dos nossos valores. Amém?
uma história triste e uma história feliz, mas que nós temos que confrontar. Qual é o legado que nós queremos deixar para a nossa família? Amém? Estão comigo ainda? Amém? Amém? Então vamos lá. Observações sobre o legado e sobre a herança. Um exemplo. Eu, pastor aqui na Igreja Unidos em Cristo, eu não vou receber a herança do pastor Adalto. Certo, pastor Adalto? Por que eu não vou receber a herança do pastor Adalto? Porque eu não sou da família, não sou filho do pastor Adalto, filho natural. Porém, eu estou recebendo o legado do pastor Adalto. Amém. Porque no meu ministério, experiência de vida, eu estou recebendo o legado de uma pessoa que eu estou seguindo, uma pessoa que eu tenho como referência dentro da igreja, uma pessoa que me dá referência também fora da igreja, porque não adianta ser referência dentro da igreja e lá fora não valeu o que come. Então eu tenho que ter ele como referência espiritual e não deixar de ter uma referência pessoal e material lá fora. Então eu recebo o quê? O legado do pastor Adalto dentro da Igreja Unidos em Cristo. E eu espero que eu, como pastor da mesma igreja, também tenha pessoas que possam querer e possam receber o mesmo legado da minha parte. Pessoas que possam ter o Márcio Pontes como referência para que fique o meu legado para esse lugar. Amém? Eu tenho o legado recebido do pastor Adalto, eu tenho o legado recebido do pastor Edival, que está aqui com vocês, da pastora Nilza, espirituais que eu trouxe para a minha vida. Amém? Aprendizado, irmãos. Vamos lá. Legado não é ser reconhecido pelo que você tem, mas é aquilo que Cristo produz em você. Meu pai, ele não deixou idade, ele não deixou nenhuma herança, mas ele deixou um legado para mim. Ele deixou um exemplo para eu seguir. Ele deixou o caráter dele para eu fazer no mínimo igual. Ele foi um bom pai, porque eu sentia e via que ele era um bom pai. Ele era um bom esposo. E pelo menos a minha fase, eu nunca vi ele fazendo nada que desabonasse como pai. O meu pai, ele foi um exemplo para mim dentro da casa de Deus. Ele foi um exemplo na casa do Senhor. Meu pai era analfabeto, mas ele usava a Bíblia dele constantemente e pregava a palavra do Senhor. E ele me deixou isso como legado. E acima de tudo, ele era uma pessoa inteligente e ele deixou esse legado dele e falava sempre para mim: eu não tive a oportunidade, eu não estudei, eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas eu sei que se você batalhar e se você correr atrás, Deus vai te ajudar a ser melhor do que eu. Aí eu falava: pai, melhor não, igual. Ele falou: não, melhor, porque os filhos têm que ir além da onde vamos. Glória a Deus, aleluia. Até onde você foi? Até onde você vai conseguir ir? Queira que o seu filho vá além da onde você foi. Está na Bíblia, se eu não me engano, Salmo 128, que os filhos devem ir além da onde os pais vão. Os filhos são como flechas lançadas. Então eu, como pai, lanço a flecha. Salmo 127. Eu lancei a flecha, foi até determinado lugar. Aqui foi o meu filho. Esse meu filho vai pegar essa flecha, uma outra flecha, do mesmo lugar que ele está, e ele vai além da onde ele foi. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu declaro esta noite: amém. Que os nossos filhos irão além de nós. Amém. E que os nossos netos irão além dos nossos filhos. Amém. E que os nossos bisnetos irão além dos nossos netos. Aleluia. E assim sucessivamente. Porque de nós Jesus. vamos preparar uma família, acima da quinta geração, onde nós possamos ver e saber que eles terão o amor de Deus para seguir muito adiante de nós. Amém. Amém? Em Provérbios 10, no versículo 6 e 7, sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca do perverso reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Lá fora, irmãos, as pessoas lutam por bens materiais, pela herança, muitas vezes ainda com o pai vivo. Às vezes eu vejo assim,
alguns amigos, né, quando eu saio com as meninas, eu lá em casa eu tenho duas fases de crianças. A pastora Neuza e o pastor Edvaldo lembra do chamado, né? Tem as menininhas e as meninonas. Então a Isabela e a Gigi são as menininhas. E aí, onde a gente vai, né, fala com as menininhas, não, é as meninas, as maiores, que é a Stephanie e a Luísa. E às vezes alguma pessoa vem e fala assim: ô Pontes, são as herdeiras? Eu falei: não, são as minhas filhas. Herança é só depois que eu morrer. Então elas só se tornam herdeiras. Isso é Código Civil, Código de Processo Civil, isso é lei. Herdeiro só existe a partir da morte de quem deixou a herança. Se tiver algum advogado aqui sabe disso. Não existe herança de pai vivo, só existe herança de pai morto. Então, filho, se você quiser se tornar herdeiro do seu pai vai ter que morrer. É assim que funciona a lei. Não pode ser herdeiro de pai vivo. E hoje a gente vê muitas pessoas brigando pela herança dos pais ainda vivos, mas nós não. Nós lutamos pelo legado que Cristo deixou para nós. E o legado que Cristo deixou para nós possamos cada dia mais na nossa vida aproveitar esse legado, para que nós possamos crescer cada dia mais, mas no legado de Deus sobre as nossas vidas. Não é errado o pai deixar herança. Errado é ensinar os filhos que a herança é prioridade. Isso é errado. Não é errado deixar herança. O que é errado é deixar os filhos entenderem que a prioridade da vida deles é a herança que você vai deixar. A prioridade do pai para o filho deve ser deixar um legado. E a prioridade do filho ao pai é aprender com o legado do pai. E eu volto a repetir: que os seus filhos aprendam o que você está ensinando através dos seus exemplos. Aleluia! As palavras convencem, os seus exemplos arrastam. A herança é só para filhos, legado não. Legado é para quem está perto de você. Legado é para quem convive com você. Legado é para a pessoa que você está lá no seu trabalho. Se você é um bom chefe, você está deixando um bom legado para a sua empresa. Legado você deixa onde quer que você convive. E quando você sair, as pessoas vão ter saudade de você. As pessoas vão ter saudade do legado que você deixou. Ou seja, eles vão ter saudade de você, mas vão aproveitar o legado que você deixou. O legado que você pode ter deixado no seu trabalho, o legado que você pode ter deixado na sua empresa, o legado que você pode ter deixado na escola e até mesmo numa sala de faculdade. Legado. Nós temos um irmão que não está aqui hoje, um jovem, ele tem uns 19, 20 anos, e ele criou um grupo familiar, um GF, pastor, por conta dele e dos amigos da sala de aula. Ele criou uma célula dentro da faculdade, e eles chegam antes do culto, antes do horário da aula, ou às vezes após o horário da aula, e eles fazem um estudo bíblico rápido, oram e cantam louvor. Quando ele se formar, quando ele sair da faculdade, e se isso continuar, pastor, ficou o legado dele. Amém? Isso é legado, é o que nós vamos deixar, não é só para nossos parentes e nossos filhos, mas sim para todos que estão perto de nós. Eu e a minha família estamos na Igreja Unidos em Cristo há quase 7 anos. E nós somos o legado de alguém. Você que está sentado aí vai pensar agora: pô, eu também sou legado de alguém. Eu e a minha família na Igreja Unidos em Cristo, nós somos legados do pastor Cícero. Obrigado, pastor Cícero. E da pastora Vera. Por que nós somos legado deles? Porque quando nós chegamos na Unidos em Cristo, nós ainda não saberíamos se íamos ficar. Não sabíamos. Nós vamos ficar nessa igreja? Não vamos ficar? O que o pastor Cícero fez? Ele começou a cuidar de nós. Todo culto que nós víamos, todo momento que nós chegávamos na igreja, o pastor Cícero já aguardava a gente na porta. Ele levava a gente, sabe até a gente fica constrangido, pastor. O pastor Cícero vinha, nos pegava lá na porta, nos levava, arrumava uma cadeira para a gente sentar, senta aqui, fica aqui, de vez em quando ainda passava e perguntava se estava tudo bem. Está tudo bem, nós estamos dentro da igreja, está tudo bem.